O texto bíblico de hoxe é Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27. Neste texto se narra a tempestade calmada. Jesús e os apóstolos están no meio do mar da Galileia, o lago de Genesaret, en unha barca, e de repente se levanta unha grande tempestade que vai inundando a barca de agua e os apóstolos ten medo de morrer. En cuanto iso acontece, Jesús está tranquilamente dormindo no barco. Dúas maneiras moito diferentes de reagir diante da mesma realidade. Os apóstolos fican con pánico, con medo de morrer. Jesús, porén, está ben tranquilo. Como é posível que diante de unha mesma realidade, unha realidade moito perigosa como era esa tormenta, teñan estas dúas reaccións tan diferentes? Nós, evidentemente, gostaríamos ter a reacción de Jesús, mas como chegar a ter esa serenidade que ele tiña diante de unha situación tan perigosa como unha tempestade que podería levar á morte? Jesús non tiña medo. O medo é esa sensación de impotencia diante de unha situación ameazadora que pode nos levar ao sofrimento ou á morte. Todos temos medo diante de situações que nos facen sofrer e que poden nos levar á morte. Por exemplo, temos medo de unha doença, medo de subir no avión ou no elevador, medo á escuridão, medo ao futuro. Que acontecerá con miña familia? Seguiremos ben ou haberá algunha situación, algunha desgraza, perda de traballo, talvez un fillo por camiños errados, algunha desgraza para a miña familia? O futuro nos dá medo, porque non está sob noso controle. Isto é o que produz o medo, a falta de controle sobre situações perigosas que poden nos levar ao sofrimento e á morte. É verdade que non podemos controlar esas situações, porén, se nós confiamos en Deus, Ele sí pode controlar esas situações. Iso é o que viveu Jesús, unha confianza plena en que seu Pai, Deus, estaba no controle desa situación perigosa que eles estaban vivendo. Se nós confiamos en Deus, se nós acreditamos que Deus é máis forte do que o sofrimento e a morte, nos enfrentaremos esas situações difíceis de nosa vida con serenidade. Aprendamos dese filho pequenino que vai da mão do pai e non ten medo de nada. Ele sente que seu pai é máis forte do que qualquer situación que ele possa enfrentar. O filho pequeno da mão do pai se sente seguro. É assim que acontecia con Jesús. Sempre se sentia protegido pelo seu pai. É assim que pode acontecer tamén connosco. Nós podemos tamén confiar que Deus está nos protegendo, nos cuidando en cualquier situación de nosa vida. Peguemos a mão de Deus, seguremos na mão de Deus e iso produz en nós unha serenidade, unha confianza que nos permite enfrentar cualquier situación da vida con confianza, con serenidade. Como você enfrenta esas situações difíceis da vida? Com medo ou com confiança? Se você tiver fé,
como Jesus diz hoje aos apóstolos, vos enfrentará esas situações com segurança e com confiança. Acreditemos que Deus está no controle de tudo. Quem está com Deus pode superar todas essas circunstâncias difíceis da vida, porque Deus é mais forte do que o sofrimento e a morte. Que você tenha um feliz dia. Deus te abençoe.